Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ontem, durante uma supervisão em grupo, uma colega psicóloga trouxe uma história e no meio dessa história eu aproveitei para colocar uma opinião minha, profissional. Frequentemente, nós, como médicos, e particularmente como psiquiatra, nós nos defrontamos com situações em que os instrumentos que nós temos à mão se revelam insuficientes. Ou seja, as coisas progridem de um jeito que nós não podemos interferir. Essa situação que profissionalmente se torna muitas vezes angustiante nesse sentido, de vermos um trem descarrilhado que está à nossa frente e nós não temos como impedi-lo porque já esgotamos todos os recursos. Se isso se torna angustiante para nós, muitas vezes, e que bom que se torna, porque se nós automatizássemos isso, ou se porventura nós automatizarmos isso e não nos importarmos com essa história, muito provavelmente nós próprios pagaremos o nosso próprio preço mais adiante por ter robotizado a relação profissional-paciente. Mas se isso é angustiante para nós, também é angustiante para quem está em volta daquela pessoa, seja familiar, seja amigo, seja quem for. Então ontem nessa supervisão eu fiz referência a uma frase que eu já usei aqui em outro momento e que não é uma frase messiânica, mas é uma frase profissional, em que eu digo que quando não há nada para fazer, ou seja, nós chegamos ao limite dos nossos recursos, seja em medicina como um todo, seja em psiquiatria especificamente, seja no espaço psicoterápico, quando nós esgotamos o nosso recurso, quando nada há mais para fazer, ainda há uma coisa para ser feita. Não é um mero jogo de palavras. Quando não há nada mais para fazer, no sentido de nós já termos chegado ao nosso limite profissional, ao nosso limite técnico, nós podemos cuidar das pessoas que estão em volta, daquelas que serão afetadas por esse trem descarrilhado, com a qual tem uma relação afetiva profunda. Portanto, que pagarão um preço muito mais alto do que aquele que o profissional pagará, porque a relação não se trata de uma relação tão profunda como uma relação familiar ou relação afetiva, lato sensu. E cuidar, quando nada mais resta para fazer, de dar suporte, dar clareza, dar continência e suportar esse luto antecipado daquilo que vai acontecer, isso também faz parte do nosso cuidado. Então, quando ontem na supervisão nós estávamos tratando de uma história em que, de uma certa forma, a profissional que estava lidando trazia para a gente algo que é um destino pesado para aquelas pessoas que estão envolvidas. E o que cabe para nós profissionais quando estamos lidando com pessoas assim? Para o nosso paciente, para aquele para qual nós estamos lidando, nós temos o acolhimento e a compreensão de que nós não somos deuses nem messias, nós não somos onipotentes. E, aliás, a pretensão de ser onipotente leva naturalmente, diante de uma situação impossível de ser resolvida,
a exatamente o inverso, ao antônimo da onipotência, que é o sentimento de impotência. Já que o sentimento de potência, já que a sensação de poder fazer, inclui também seu limite. A onipotência não inclui limite. Como ela não inclui limite, ela desce em queda livre até o extremo zero, que seria a impotência. E talvez por isso muitos profissionais se sentem destruídos quando uma situação, uma relação profissional com o paciente chega a um limite desse e ele toma como fracasso pessoal. É o resultado de uma onipotência que se tornou o seu anverso, que é a impotência. Então, dar continência a si próprio, dar continência ao paciente que está nessa descarrilamento. E, principalmente, dar continência aos cuidadores, ou aos preocupadores, estou inovando essa palavra aqui, aqueles que se preocupam com aquele que está numa corrida desenfreada, ladeira abaixo. Cuidar disso significa, isso pode ser um familiar com demência de Alzheimer, ou com quadro demencial já final, pode ser uma doença terminal, pode ser um quadro psiquiátrico que se cronificou e já não é mais resolutivo, as ações psiquiátricas não mudam nada. Pode ser um transtorno de desenvolvimento, pode ser um retardo mental que tenha se tornado tão difícil o cuidado que se torna impossível quase a convivência. Tem muitas situações humanas, bastantes situações humanas, que entram no nosso meio médico, no nosso meio de saúde como um todo, que nós não temos esse potencial, nem a potência de resolvê-las. Nós temos o potencial, aliás, na maior parte das vezes, o nosso potencial é de tratamento, não de cura. Mas acolhimento, ajudar a tirar o sentimento de culpa. A culpa e a angústia, elas estão nos dois polos de uma linha reta. Se a angústia é uma antecipação negativa, pesarosa, apreensiva do futuro, a culpa é o extremo do passado, em que nós reviramos o passado, supondo que poderíamos ter feito diferente, tínhamos que ter feito diferente, deveríamos ter feito diferente. Então essa frase, por que eu fiz, por que eu não fiz, por que eu estive, por que eu não estive, por que eu repeti, por que eu não vi, por que eu não prestei atenção, por que eu não procurei ajuda antes. Todas essas frases são frases culposas, ou seja, são tentativas de se mudar um passado dado. Enquanto que a angústia é a apreensão diante de um futuro ameaçador. O ser humano vive entre esses dois polos, sempre. Por nós termos memória e por nós termos imaginação. Por nós termos memória, nós podemos nos culpar. Por nós termos imaginação, nós podemos nos angustiar. Por mantermos a história, nossa história, guardada na nossa memória, nós podemos nos culpar. E por podermos antecipar o futuro, nós podemos nos angustiar. E um dos trabalhos nossos em relação a pacientes que, como eu disse, são trens descarrilados em direção ao precipício, seja de ordem física ou de ordem mental, essas duas coisas, e principalmente a culpa, é nesse momento que a culpa de quem está em volta se torna mais acentuada, em que essa pergunta, o que eu deveria ter feito a mais, por que eu não vi isso, por que eu falhei. Regra geral, o nosso passado pode ser útil como uma avaliação útil para o futuro. Então toda mudança só pode ser feita do presente para o futuro. O passado serve no máximo de referência.
O passado serve para se aprender com ele, mas não para mudá-lo. E a culpa é essa tentativa insistente de mudar o passado, coisa que, exatamente por ser impossível de se concretizar, faz com que as culpas sejam infindáveis. Se elas puderem ser substituídas por um aprendizado, no sentido de reconhecer as merdas que foram feitas, ou os limites que não foram ultrapassados, ou as ações que puderam ter sido feitas ou não, aprender é uma coisa, culpar-se é outra. E quando nós lidamos com pacientes complicados nesse sentido, daquele que nós não temos mais condição de fazer nada, tudo já foi feito, seja de ordem física ou de ordem psicoterápica, de ordem medicamentosa, intervenção cirúrgica, o que seja, lidar com a culpa, o sentimento culposo do profissional, do sentimento culposo do paciente, muitas vezes, do sentimento culposo da família ou dos familiares, no sentido de, além da queda vir o coice, além da situação ser em si dolorosa, ainda se agrega a culpa que deixa um rastro que é infindável. O rastro da culpa é infindável. Então eu quero chamar a atenção aqui de que quando não há nada mais para fazer, ainda há uma coisa para fazer. Seja conosco, que somos os profissionais, seja com o próprio paciente, ou seja com os familiares, que é aliviar a culpa, ou fazê-lo perceber, ou fazer-nos perceber, as duas coisas têm que acontecer. Como diria o poeta Terêncio Romano, nada do que é humano nos é estranho. Então, como nós também somos seres humanos, obviamente, que encarnam um papel profissional, então também respinga na gente um sentimento análogo ao que não é igual, mas é análogo ao que o familiar pode sentir e que pode ser análogo ao que o paciente pode sentir. Ontem mesmo uma paciente estava revirando isso, porque aparece um diagnóstico clínico dela e ela volta a perguntar: por que eu não fui antes? Ou seja, além de ela ter que lidar com o diagnóstico, ela tem que lidar com essa autopunição de por que eu não fui antes. Isso é fácil de lidar? Não, porque essa dimensão que eu me refiro, que medeia entre a culpa e a angústia, é a dimensão humana. É a dimensão que fazem os escritores, que fazem os artistas, que fazem os poetas. A nossa dimensão humana, o que torna trágico no sentido da origem da palavra na Grécia, é que nós vivemos, exatamente por termos memória e por termos imaginação, nós estamos pendulando entre a culpa e a angústia. E quando nós estamos lidando com limites de intervenção, essas duas coisas aparecem sempre. Para o profissional, pode aparecer para o paciente e com certeza aparecerá no nível muito mais intenso para o familiar. Espero que essa reflexão haja sido útil para vocês. Para mim foi.